Mateus 13, verso 44. Esse versículo tem um título, né? Nele nós temos uma parábola, conhecida como a parábola do tesouro escondido. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Senhor, mais uma vez buscamos tua face em nome do Senhor Jesus, para te suplicar ajuda na meditação e no compartilhar da tua palavra, Senhor. Nós precisamos, nós dependemos do teu socorro nesta hora, para falar, Senhor, para ouvir. Pois só assim, Senhor, tua palavra será vivificada em nossos corações, com poder, com salvação, para a tua glória e para o teu louvor. Nos livre, Senhor, daquilo que é nosso, daquilo que, ó Deus, não tem poder, e nos conduz, Senhor, na tua palavra eterna e verdadeira, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, esse capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele é um capítulo muito especial, né? Nele nós temos 7 parábolas contadas por Jesus. Não sei se você já prestou atenção nisso. E de uma certa forma, essas 7 parábolas, elas se relacionam, né? Podemos dizer que o capítulo 13 é como se fosse uma grande parábola, né? Com 7 temas, né? E quando lemos, né, uma destas parábolas, nós podemos receber a ajuda das outras, das demais parábolas, né, em alguns pontos que podemos ter alguma dificuldade, né? Pois o que o Senhor Jesus falou e de maneira clara numa parábola e colocou de forma explícita, né? Numa outra parábola isso pode não estar tão claro, e aí nós então recorremos àquela parábola onde esse assunto, né, está claro, e isso facilita bastante a interpretação, né, do que estamos lendo. Então esse versículo 44, né, um versículo, uma parábola. A parábola do tesouro escondido. Esse versículo é muito rico, nessa parábola ela é muito rica. E nós vamos destacar algumas coisas aqui para depois meditarmos juntos, né, em todas elas. O que nós temos aqui nesse versículo? Nesta parábola, né? Nós temos o tesouro, né, escondido. É uma das coisas que está aí, né? O tesouro oculto, o tesouro escondido. Né? O Senhor Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Né? Então ele fala desse tesouro oculto, desse tesouro escondido nesta parábola. O que mais nós temos nessa parábola? Nós temos o campo. Né? Uma outra coisa importante aqui. Nas outras parábolas ele falou, né, do campo. Né? Ele, na parábola do semeador, por exemplo, diz que o semeador saiu a semear. Né? E ele fala do campo.
O que mais ele falou? Ele falou do homem, né? O qual certo homem, tendo achado, escondeu. Ou seja, ele diz que tem um certo homem que acha esse tesouro que está escondido nesse campo, né? Então é muito importante este homem aqui que acha esse tesouro, né? Que está escondido nesse campo. E ele diz mais, ele diz que esse homem vendeu tudo que tinha para comprar esse campo. Ele fez algo extraordinário, né? Ele considerou o campo e o tesouro que estava ali no campo escondido algo muito caro, né? Muito precioso. E ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. E nós temos a própria compra do campo, né? Esse homem, ele vai, vende tudo que tem, depois ele retorna e compra o campo, né? Ele coloca, né, o nome dele nesse campo. Esse campo agora se tornou uma posse sua, né? Tudo isso está nesse versículo 44, ou seja, nesta parábola, né? No capítulo 13, no versículo 37, olha aí, quando Jesus está explicando a parábola do joio, olha o que Jesus falou. Vamos ler o 36 junto. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, né? Então, com base nesse versículo 37, nós sabemos que este campo onde está esse tesouro escondido, né, é o mundo. Ou seja, esse lugar, né, em que nós vivemos. E a própria humanidade, né, o homem de um modo geral. E não só isso, né, mas toda a criação podemos incluir, né? Podemos considerar, né? Em outras escrituras, a palavra mundo inclui também, né, a criação inteira, né, do Senhor. No mesmo versículo 37 do capítulo 13, Jesus disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Nós sabemos que o Filho do Homem é o Senhor Jesus, não é? Então, este homem que encontra esse tesouro que está escondido no mundo, né, não é um homem qualquer, né? É o Filho de Deus. É o Filho do Homem. Né? É o Senhor. Ele está falando dele mesmo, né? E o que ele faz, né? Ele compra o campo para ter a posse do tesouro. O que ele queria mesmo era o tesouro. Mas para ele obter o tesouro, ele precisava comprar o campo. Porque o tesouro estava escondido no campo. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Que ele, Filho de Deus, né, ele estava comprando, né, ou iria comprar na cruz do Calvário, é algo muito especial, né?
que aqui ele chama de tesouro, né? Que até então estava escondido, né? Mas ele encontrou. O que faz ele então? Qual foi a primeira providência que ele fez, que ele tomou, né, para obter esse campo com seu tesouro? O Senhor Jesus disse que ele foi e vendeu tudo que tinha para comprar o campo, para obter o tesouro. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo que para ele obter, para ele possuir, né, esse tesouro que está nesse mundo, ele, como filho do homem, teve que vender tudo que tinha. Teve que se desfazer, né, de tudo que ele possuía para poder comprar esse campo com esse tesouro, né? Quando olhamos para o livro de Filipenses, no capítulo 2, vamos abrir esse capítulo 2. Nós vemos o Senhor Jesus vendendo tudo que tem para comprar o campo. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse texto fala, né, desta venda que o Filho do Homem realizou para poder comprar este campo com seu tesouro. Ou seja, para obter neste mundo este tesouro que ele amou tanto, que ele quis tanto, que ele desejou tanto possuir. Ele vendeu tudo que tinha. Ele se desfez de tudo que tinha. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Então o Filho do Homem é aquele que, sendo rico, ele se fez pobre por amor de vós, ou por amor de nós. O que Paulo está dizendo aqui, nesse capítulo 8, verso 9, né, é a mesma verdade que lemos lá em Filipenses 2. Né, para obter salvação para o seu povo, ou para adquirir,
né, esse povo, ele teve que deixar a sua glória. Ele teve que vender tudo que tinha, né, para comprar esse tesouro, ou esse campo com esse tesouro que ele amou tanto, né? No Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, o Senhor Jesus está orando ao Pai e ele diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Senhor se fez carne e habitou entre nós. E aqui está ele, né, orando e dizendo que ele havia deixado a glória que ele teve junto do Pai e se fez carne para vir morrer na cruz em nosso lugar. Irmãos, isso é algo que deve tocar as nossas vidas e conquistar o nosso coração. O que o Filho de Deus teve que deixar para ser o nosso Salvador, para ser o Cordeiro de Deus. Nenhum de nós que está aqui tem noção disso. Isso é infinito. Isso é infinito. O próprio Deus se faz homem, se faz carne. Deixa a sua glória e vem habitar conosco. Como diz Paulo lá em Filipenses, se fez servo. E como servo sujeitou a cruz. Verdadeiramente ele que era rico se fez pobre. E como ele se fez pobre? Mas ele se fez pobre porque ele queria esse tesouro que ele encontrou naquele campo. Esse tesouro foi precioso para o seu coração. Foi de grande valor para o seu coração. Ele amou esse tesouro. No livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso 9, está escrito assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo,
língua, povo e nação. O apóstolo Pedro, ele vai dizer na sua carta, né, que a igreja, os filhos, os salvos, os santos, não foram comprados com prata e nem com ouro, mas foram comprados com o sangue de Jesus. O Senhor Jesus deixou a sua glória. E ele se fez homem, se fez o Cordeiro de Deus. E ele vai derramar o seu sangue naquela cruz. E com o sangue da cruz, com o sangue derramado, o sangue do Cordeiro, então ele vai comprar homens, né, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, para o Senhor Deus. Não há compra, nunca houve nem haverá, né? Nenhuma compra que pode ser comparada com esta. As compras que ocorrem no mundo, mesmo as mais volumosas, né, importantes, elas não passam de sombras, né, quando colocadas do lado desta bendita compra que o Filho do Homem realizou, comprando este campo para obter o tesouro que nele estava. No livro de Atos, no versículo 15, no capítulo 15, versículo 14, Atos 15, 14. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Ou seja, este campo, né, ele tem o tamanho deste mundo. E em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas, o sangue de Jesus comprou homens para Deus, para a sua glória. E isto é maravilhoso. No capítulo 20, vamos um pouquinho para frente aí do livro de Atos, verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então esse tesouro, irmãos, que está nesse campo, esse tesouro escondido que está neste campo, é a igreja do Senhor Jesus. São os salvos, são os remidos. É isso que a palavra está dizendo aqui no capítulo 20, no versículo 28. A qual ele comprou com o seu próprio sangue, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue.
Então, se você é um remido, é um salvo, se você está em Cristo, né, você faz parte desse tesouro escondido. Estava escondido. E que o Senhor achou. E ele amou tanto esse tesouro que foi e vendeu tudo que tinha e comprou este campo para obter esse tesouro. Mas para comprar este campo, ele teve que vender tudo que tinha. Mas ele fez isso. Ele comprou a sua igreja e pagou o preço. Irmãos, o Senhor, para obter o seu povo, ele vendeu tudo que tinha. E não era pouco. Nós vimos lá em João 17, ele dizendo, Pai, né, que aquela glória que eu tive junto de ti, o Senhor me conceda novamente. Eu retorno para ela. Mas ele havia deixado e deixou, né, para vir a este mundo. Para ser o Cordeiro de Deus. Ele se humilhou, se fez servo e morreu numa cruz para obter o tesouro. Por isso, como vimos no início da reunião, Paulo, quando olhava para o amor de Cristo, ele ficava constrangido. Como o Senhor fez isso por mim, um pecador? Como o próprio Deus me amou tanto assim? Ele ficava sem palavras, assustado, estarrecido, maravilhado. Irmãos, cada um que está em Cristo por causa disso. O Senhor fez isso por cada um dos santos, por cada um dos salvos, por cada um dos seus filhos. Ele fez isso para obter o seu tesouro. Ele vendeu tudo que tinha. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fostes comprados por preço. Qual o preço? Tudo que o Filho do Homem tinha, ele vendeu para comprar o seu tesouro. A nossa salvação, irmãos, ela nos é dada por graça. Mas para que a graça de Deus fosse derramada sobre nós, o Senhor Jesus pagou caro. Ele vendeu tudo o que tinha.
Fostes comprado por preço. Fostes comprado por preço. Não podemos nos esquecer, nem um dia de nossa vida, quanto custou a nossa alma para o Filho de Deus. Não foi com ouro e não foi com prata que o Senhor Jesus comprou a nossa alma. Foi com seu sangue, foi com a sua vida. Ele vendeu tudo que tinha. A única coisa que resta para nós, glórias a Deus por isso, é o que Paulo diz aí: glorificai a Deus no vosso corpo. Qualquer outra resposta não tem. Não pode ser colocada diante do Senhor. Aquele sobre quem o maravilhoso amor de Deus é derramado e o coração iluminado para ele ver o Calvário onde esse amor se manifestou, não pode responder de nenhuma outra maneira a não ser viver para a glória de Deus. Ele vendeu tudo que tinha. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, irmãos, que o Senhor fez uma obra maravilhosa. O evangelista, o apóstolo João, nosso irmão João, ele disse que o Senhor veio, estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas que este Senhor, né, deu poder, ou fez uma obra poderosa no coração de muitos. Estes
receberam graça para crer. E ele diz que estes não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas nasceram de Deus. E estes puderam ver o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós como unigênito do Pai. Este Filho do Homem, quando ele compra esse tesouro, ele compra porque ele amou esse tesouro. Mas é uma obra e uma compra que ele faz partindo do seu próprio desejo, do seu próprio coração. É ele que vai resgatar o que ele chama, o apóstolo chama aqui, de os que nasceram não da vontade da carne, da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Senhor vai colocar sobre eles o seu nome. Uma das coisas que toda pessoa que compra algo, principalmente um campo, né, é colocar e registrar a compra, né, numa escritura e tornar isso conhecido, né? Por isso que a escritura é pública. Quem quiser saber de quem é determinado campo, aí basta ir lá no cartório e procurar, né, que está lá registrado, né? Ó, esse campo aqui está do fulano de tal. Toda posse, ela está debaixo de um nome. Né? Ela pertence a alguém. E quando o Senhor vai e vende tudo que tem, compra o campo, porque nele tem um tesouro, ele associa o seu nome com essa compra, com esse tesouro. Agora esse tesouro vai ser conhecido por seu nome. Não é assim? Por isso que Paulo disse lá aos Coríntios, né? Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A igreja tem um dono, ela tem sobre ela um nome. Nesta parábola, o Senhor considerou o tesouro muito caro, né? Ele considerou o tesouro muito caro para ele. Ele vendeu tudo que tinha para comprar o tesouro. Tudo. Nós só fazemos um negócio assim se aquilo que estamos comprando for precioso, né? Senão nós não vamos fazer. Né? Se fazer de tudo que você tem, você vai ficar sem nada, né? Para comprar algo novo. Isso aí tem que ser
a cereja do bolo, né? Tem que ser o seu grande tesouro mesmo. Então, veja como o Senhor amou o seu povo. Como ele amou, né, aqueles por quem ele morreu na cruz. Ali no capítulo 13, né, do Evangelho de João, o Senhor mesmo disse isso. Né? Que ele amou o seu povo e amou até o fim. E amou porque ele mesmo, o Senhor mesmo, atribuiu, concedeu, deu à igreja, na sua graça, um grande valor. Esse povo que em si mesmo não tinha, né, e não tem valor algum. Mas o Senhor, aquele que vendeu tudo que tinha, mudou esta realidade. Ele atribuiu valor a esse povo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que o Senhor fez. Ele tirou a nossa alma, a nossa vida das trevas. Ali éramos inúteis para Deus, sem nenhum valor. Quando pensamos na glória de Deus. Mas o Senhor salvou as nossas vidas. E fez de nós uma propriedade exclusiva sua. Colocou seu nome sobre nós. E nós fomos transportados para a sua maravilhosa luz. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o que fazíamos agradava e servia o diabo. Mas o Senhor Jesus nos deu vida quando estávamos mortos. E não só isso, né? Mas nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nele nas regiões
celestiais. Antes que o Senhor nos encontrasse como seu tesouro, não havia valor algum para Deus em nós. Mas quando Ele nos cobriu com a sua graça, após ter pago o preço caro, alto, após ter vendido tudo, nos tornamos valiosos para o Senhor, preciosos para o Senhor. Porque nunca foi pago um preço assim, e nem será pago um preço assim. Ele nos amou. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Coisa maravilhosa. O Senhor comprou esse tesouro, pagou esse preço. Ele nos enriqueceu, nos atribuiu valor. E aqui o Senhor mesmo está dizendo que Ele vai gravar, né? Está gravando o seu nome, o nome do seu Deus, sobre aqueles que vencem no Senhor. E eles são feitos santuários, ou coluna no santuário do Senhor Deus, e dali jamais sairão. Por que o Senhor fez isso? Por que Ele pagou este preço? Por que Ele colocou o seu nome sobre nós? Por que Ele atribuiu esse grande valor? Para a sua glória. Para o seu louvor. Abre na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3.
A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por que que o Filho do Homem comprou esse tesouro e colocou sobre ele o seu nome, para a glória de Deus eternamente? Para que Deus seja glorificado, para que Deus seja exaltado. Erramos, irmãos, quando não entendemos isso. E vemos a nossa salvação como algo que apenas traz benefícios para nós. Ah, o Senhor me salvou para mim morar nos céus eternamente. Mas a verdade de Deus é muito maior do que isto. A palavra está dizendo que o Senhor estabeleceu, constituiu a igreja em Cristo Jesus para a sua glória eterna. O Filho do Homem deixou a sua glória, ou seja, vendeu tudo que tinha, veio a este mundo e com o seu sangue tem comprado um povo de todas as tribos, raças, línguas e nações. Para quê? Para a glória de Deus. Para que Deus seja glorificado. Porque o Senhor tem tornado o seu povo tão especial. Porque a igreja é tão especial. Porque Ele tem dado tanto à igreja para que o seu nome seja glorificado nela. Abre comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 8. Desculpa, irmã, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 8 até o 10. Paulo está falando da vinda do Senhor Jesus, que vai acontecer quando o Senhor Jesus retornar em glória. Vamos ler o 7 também para ficar mais claro aqui, né? E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder,
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, Paulo diz nesse versículo 10, especialmente o versículo 10, que quando o Senhor Jesus retornar, ele retornará para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Por que que o Senhor Jesus comprou esse campo para obter esse tesouro? Comprou para a glória de Deus. Mas como que o Senhor Deus é glorificado nos santos? Ele é glorificado quando ele pode ser visto por todos. Ele pode ser admirado por todos. O que ocorrerá em plenitude no dia que ele retornar a este mundo. Irmãos, o fato do Senhor ter comprado a sua igreja, colocado o seu nome sobre ela, seu nome glorioso. O nome do Senhor Jesus contém toda a glória celestial, toda a glória do Deus eterno. É para que todos saibam, para que todos vejam que Ele é o proprietário, que Ele é o possuidor do tesouro. É isto que Paulo está dizendo aqui na sua segunda carta aos Tessalonicenses. Quando o Senhor vier, não só o Filho de Deus será visto na sua glória plena, mas ele também será visto nos santos. Ele será admirado nos santos. Volte para Efésios, capítulo 1. Versículo 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Mas quando, na antiguidade, os reis usavam os seus selos para selar aquilo que lhes pertencia, normalmente esses selos tinham a imagem do soberano. Então vamos pegar lá os Césares, quando ele batia lá o
o anel dele, né, selava um documento, selava alguma coisa que lhe pertencia. Ali no selo, ou seja, na estampa que era formada na cera, né, tinha a imagem de César. Então, quem olhasse para o selo, via o César. Via a imagem dele. Essa era uma realidade que os irmãos da geração de Paulo estavam acostumados, familiarizados. E o que ele está dizendo aqui? Que quando nós cremos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então nós, a igreja do Senhor Jesus, ela foi selada com o Espírito Santo. Ou seja, aquele que veio sobre nós, ou o nome que está sobre nós, forjou ou imprimiu, né, em nossos corações uma imagem de alguém muito especial, que não é, como no caso deles lá, né, um soberano humano, né? Ele é humano também, né? Mas não é um homem apenas, né? Mas do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Ou seja, sobre esse tesouro que ele comprou, por ter comprado o campo, ele colocou o seu nome, ele colocou o seu selo, ele carimbou ali a sua imagem com um propósito, para isso ser mostrado, para isso ser visto por todos. Para quê? Para louvor da sua glória. Esta é a obra que o Espírito de Deus está fazendo, irmão, na nossa vida. Ou seja, o Senhor trabalha de tal maneira no nosso coração para que esse carimbo seja mostrado. Cristo Jesus seja visto em nós. Para que não haja dúvida alguma de quem somos, quem é o nosso dono, quem é o nosso Senhor. Isso é maravilhoso. E Paulo diz aqui que o Espírito de Deus está fazendo isso até que a herança, a nossa herança, que esse carimbo, né, esse selo, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Esse carimbo, né,
fique bem claro, bem visível, até o dia em que o Senhor vier para resgatar o seu povo para sempre. Esse tesouro que o Senhor encontrou nesse campo e que ele escondeu, ele vai ser tirado desse campo. Maravilhoso, né? Voltando para a parábola, que o Senhor vendeu tudo que tinha, comprou o campo. Mas ele escondeu o tesouro de novo. Ele não mostrou o tesouro, ele não levou o tesouro para casa, ele achou o tesouro escondido, ele comprou o campo e agora ele era dono do tesouro, mas ele escondeu o tesouro de novo. O tesouro ficou escondido. Mas Paulo está dizendo aqui pelo Espírito de Deus que esse tesouro, essa propriedade, ela vai ser resgatada no dia que o Senhor vier. E que a garantia é que ele bateu o seu selo sobre nós. E que o Espírito de Deus é o garantidor disso. E que a imagem do nosso Senhor que está no selo será vista, será admirada. Para quê? Para a glória do seu nome. Mas ele esconde, por enquanto, o tesouro. Parece uma contradição, né? Aí Mateus 5, 14 a 16. Volta um pouquinho aí. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E ilumina a todos os que se escondem na casa, se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É um tesouro escondido, mas é um tesouro que brilha. É um tesouro que está colocado no velador da casa. É uma cidade que está edificada sobre um monte. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas por outro lado, esse tesouro ainda está escondido. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz que nós aguardamos a manifestação do Filho de Deus. E não só nós, né? Mas toda a criação aguarda. E ele diz que aguarda porque há uma glória que há de se revelar nos filhos de Deus,
no último dia, no último tempo. Jesus brilhou. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas Isaías, escrevendo dele, disse: olhamos para ele e não fizemos caso. Não vimos nenhuma beleza nele que nos atraísse. Como isso é possível? Ser a luz do mundo. Ser aquilo que não pode deixar de ser visto. E, ao mesmo tempo, passar despercebido. Não chamar a atenção. A igreja é a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ela é um tesouro que está escondido, selado, aguardando a vinda do Filho de Deus para se manifestar em glória eterna com o Senhor. Isto mostra para nós, irmãos, que aqueles que não pertencem à igreja eles ficam maravilhados com aquilo que o Senhor faz no meio do seu povo e na vida do seu povo. Mas eles não conseguem entender, eles não conseguem compreender o que está acontecendo. Enquanto a igreja faz as boas obras, ou aquelas que Deus preparou de antemão para que andassem nelas, somos a luz do mundo. Não tem como o mundo não ser visitado, tocado por estas boas obras preparadas por Deus quando manifestadas na igreja e através da igreja. Mas, por outro lado, o mundo não consegue compreender os tratos, os caminhos de Deus com o seu povo. Acha isso uma loucura. Considera os filhos de Deus, o tesouro de Deus, algo desprezível, apesar de ficarem perplexos com as coisas que o Senhor realiza na vida dos seus filhos. E esse é o nosso lugar no tempo presente, até o dia que o Senhor retornar. Então o Senhor manifestará a sua glória plena na vida do seu povo. Isso, irmãos, diz para nós a maneira como devemos viver nessa terra, no tempo presente. Na mesma
humildade, né? E pequenez que vimos no Filho de Deus. Mas sabendo que em Cristo Jesus seremos participantes da sua glória. Agora é o tempo, é o momento de servir. Ainda estamos escondidos. Mas chegará o momento que tudo será mostrado, plenamente mostrado, para a glória de Deus. Uma das coisas que mais provocou dificuldade no coração dos judeus foi isto. O Senhor dizia que ele era o Filho de Deus. Mas ele estava pregado, né? Morreu pregado numa cruz. O Rei dos céus, né? Morreu pregado numa cruz. O Criador de todas as coisas não tinha onde reclinar a cabeça. O Todo-Poderoso, né? Tinha fome, sede. Então, o tesouro está escondido. Mas, por outro lado, ele brilha. Ele brilha. Como brilhou o Filho de Deus. Isso causa e cria espanto no coração dos homens, mas eles não conseguem compreender e conhecer os tratos de Deus com o seu povo. Porque isso é algo que está entre o Senhor e o tesouro que ele comprou. Amém, queridos? Nosso Deus, nosso Pai,